Quando você vai investir na bolsa, quando você vai comprar ações, quando você vai fazer algum investimento em bolsa, você olha o indicador Free Float, pois saiba que esse é um indicador muito importante para seus investimentos, e não reparar no Free Float pode estar colocando seu investimento com algum grau de risco que talvez você não espere. Então esse é um indicador muito subestimado pela maioria dos investidores, e se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada, porque aqui eu vou te explicar o que é Free Float, para que serve o Free Float, como calcular o Free Float de uma empresa, qual é o Free Float ideal, quais os riscos de uma ação com baixo Free Float, onde você olha na B3 qual é o nível de Free Float exigido para cada nível de governança corporativa e, no final, sites que você pode pesquisar o Free Float de uma empresa para você não precisar calcular o Free Float por conta própria, beleza? Esse é o conteúdo do vídeo. Fica até o final que vai ser um conteúdo muito rico e relevante para os seus investimentos. Chega de papo então, vamos começar logo esse vídeo aqui. Fala aí, seus capítulos selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo diretamente de Graz, na Áustria. Se você ainda não me conhece, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo majoritariamente sobre finanças, economia e investimentos. Se você já me acompanha há algum tempo, muito obrigado por acompanhar. Se você não acompanha, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, para você não custa nada, para mim ajuda muito. Eu sempre faço esses vídeos aqui na minha folga, ou de noite depois do trabalho, ou nos finais de semana. Tenho que editar, colocar legenda, fazer a thumbnail do vídeo, e tudo isso de graça, é conteúdo rico e gratuito para vocês. Eu não te peço nada como pagamento, apenas alguns segundinhos do seu tempo para você deixar o seu like e se inscrever aí embaixo. Isso mostra que o meu conteúdo é relevante para vocês, que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, e aí eu consigo produzir mais. Então me ajude a te ajudar, fechado? Bom, então o que é Free Float? Free Float nada mais é do que a quantidade de ações de uma empresa que são negociadas em bolsa com relação à quantidade totais que existe naquela empresa. Ou seja, se uma empresa ela tem 100 ações no total, 100 ações emitidas na sua totalidade, mas dessas 100 ações, 30 estão sendo negociadas em bolsa, significa que ela tem um free float de 30%. As ações que estão em free float são aquelas ações que estão livres para ser negociadas na bolsa, que estão livres para serem compradas e vendidas por qualquer pessoa interessada, qualquer investidor interessado. As outras ações que não estão em free float, geralmente elas pertencem à administração da empresa, aos controladores da empresa. São aqueles que detêm uma enorme quantidade de ações daquela empresa e que não tem interesse em negociá-las, em colocá-las para free float, em colocá-las para circulação. Free float significa, traduzindo para português, flutuação livre. Mas a gente pode traduzir em português, para você entender melhor, como livre circulação. A ideia das ações em free float são as ações que estão fora das mãos dos controladores da empresa. Afinal, se os controladores da empresa vendem as suas ações, eles passam a não ser mais os controladores. Então não faz sentido ele ser controlador se ele tem interesse em vender. Então as ações em free float são as ações que não pertencem aos controladores da empresa. Para resumir, de acordo com a regulamentação da B3, as ações em free float são aquelas ações, são todas as ações daquela empresa, com exceção das ações que pertencem a acionista controlador e pessoas a ele vinculadas, ações que pertencem aos administradores da companhia, ações que estão em tesouraria e todo tipo de preferencial de classe especial. Esse último que eu falei aqui são as Golden Shares, que são aquelas que estão sob o controle do poder público e não podem ser transferíveis, ou seja, não estão em livre circulação para ser negociadas em bolsa. Então, qual é o free float mínimo que a empresa deve ter? Isso depende, na B3, na Bolsa Brasileira, do seu nível de governança corporativa. Então, uma empresa, por exemplo, do novo mercado, ela tem que ter no mínimo 25%
de ações em free float, ou caso o seu volume médio de negociações diárias ultrapasse 25 milhões de reais, então o seu free float pode ser de 15%. Mas, por exemplo, nível de governança corporativa nível 1 ou nível 2 tem que ser 25%. Bovespa mais nível 2 tem que ser 25% a partir do 7º ano de listagem. Eu vou deixar aqui embaixo um link do site da Bovespa que vai ter a tabela que vocês conseguem ver qual é o free float mínimo para cada nível de governança corporativa. Mas, bom, para que serve então o free float? O que você como investidor quer saber com o free float? Saiba que o free float não necessariamente diz respeito à qualidade da ação, à qualidade da empresa. Na verdade, ela diz respeito com relação à concentração das ações daquela empresa. E isso impacta basicamente em duas coisas para você: volatilidade e liquidez. Porque quanto menor for o free float da empresa, significa que a maior parte das ações estão concentradas na mão de pequenas pessoas, de poucas pessoas, de poucos administradores e poucos controladores. Por que isso seria ruim, então, um free float baixo? Teoricamente, por que seria ruim? Porque um free float baixo significa que a ação tem menos liquidez, que é mais difícil vender e comprar aquela ação, já que tem muito pouco em circulação proporcionalmente à quantidade de ações daquela empresa. Então, quanto maior o free float, mais líquida é aquela ação. E também, quanto maior for o free float de uma empresa, menos volátil ela é. Porque você imagine uma ação, uma empresa que o seu free float é muito baixo, significa que as ações dela estão muito concentradas na mão de poucas pessoas. Então imagine que uma dessas pessoas ou alguma dessas pessoas tome a decisão de se livrar das ações, de vender as ações. Você imagine o tamanho do impacto no mercado e a volatilidade que essas ações teriam no mercado caso algum dos controladores decidisse vender a empresa. Seria um volume muito grande de negociação de uma vez só, já que ela está muito concentrada, e isso faria a ação ser muito mais volátil do que uma ação que tem um free float mais alto. Além disso, ações que têm um free float mais baixo apresentam, teoricamente, um maior risco de a empresa fechar capital. Mas eu vou ressaltar aqui mais uma vez que essa não é uma regra básica do tipo, quanto maior o free float, mais líquido e menos volátil. Não é exatamente assim, porque liquidez também tem a ver com volume negociado. O free float é um valor percentual. Eu já vou mostrar como é que você faz o cálculo mais uma vez. Mas por ser um valor percentual, ele não está ligando, a conta não se importa com a quantidade de ações daquela empresa que é negociada por dia, com o volume de negociação. Às vezes tem empresas que são muito gigantes e que o volume negociado na bolsa é muito alto e que, apesar do free float ser relativamente baixo, a liquidez dela é muito mais alta. E às vezes tem empresa que o free float é mais alto, mas a quantidade absoluta de ações negociadas, por serem baixas, também a sua liquidez é baixa. Então tem ações com free float baixo e liquidez alta e vice-versa. Então é importante você analisar isso aí. Também vale dizer que o free float não é o único indicador que você vai olhar e investir numa ação. E eu diria até que ele não é nenhum indicador primário, assim, não vai ser a primeira coisa que você vai olhar. Ele é dos menos importantes. Ele é mais um bônus, ele é mais um fator de desempate, ou um fator de atenção, ou um pré-requisito que você vai estabelecer. Se tiver um free float alto e liquidez alta e talvez menor volatilidade, eu invisto. Mas não é um critério assim, talvez seja um critério de eliminação, não sei, mas não um critério dos mais importantes e nem o único que você vai olhar. Bom, e como é que você descobre qual é o free float de uma empresa? Eu vou dar duas maneiras. A primeira é você calculando, e eu vou te explicar agora, e a segunda é você olhando em sites de fundamentos, que eu vou falar depois de eu explicar o cálculo. Bom, o cálculo nada mais é do que você vai pegar a quantidade de ações daquela empresa que estão em circulação na bolsa e dividir pela quantidade de ações totais emitidas por aquela empresa. E aí vai dar um valor entre 0% e 100%. Beleza? Mas se você não quiser ter o trabalho de fazer essa conta, e você nem deveria, eu vou recomendar aqui dois sites para você olhar
qual é o free float da empresa. O primeiro site é o Fundamentei, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e o segundo site é o Fundamentos, também vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo. Lá você pode olhar qual é o free float das ações que você está interessado em investir, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever, deixar o seu like, isso me ajuda muito, é muito importante para o canal ter essa moral sua aí, ter esse apoio. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, vamos trocar essa ideia. Se você não gostou do vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica, @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra e tchau!